nossa prova, que é o processo adiabático. O que é o processo adiabático? Cara, pra gente, pra nossa prova, você só precisa de saber uma coisa sobre o que é processo adiabático. É o processo em que há a formação das nuvens convectivas, ou seja, aquelas nuvens que são formadas através do processo de transporte de calor na vertical. E como isso é feito? Olha só, esse desenho aqui é o resumo disso tudo que nós vamos falar. Uma massa de ar, uma parcela de ar, por exemplo, se encontra aqui na superfície, aqui no solo, e através de um processo de convecção subindo, ela vai perder temperatura de duas formas. Ou ela perde temperatura, a própria temperatura do ar, e ela perde também pela temperatura do ponto de orvalho. Lembre-se. E ela vai perdendo temperatura pela seca, pela do ar e pelo ponto de orvalho. Pela do ar, pelo ponto de orvalho. Até chegar um momento em que vai acontecer o quê? Uma saturação. Lembra que um processo de saturação que nós estudamos não é a convecção? Então vai perdendo por temperatura do ponto de orvalho e temperatura do ar. O que é essa temperatura do ponto de orvalho? Cara, ela é só uma mensuração do que nós temos de umidade na atmosfera. Até chegar um momento aqui em cima em que essas temperaturas elas vão se igualar. Lembre-se aqui, no nível de condensação convectiva ou aqui na base da nuvem, a temperatura do ar, olha só, a temperatura do ar tem que ser igual à temperatura do ponto de orvalho. Quando essas duas temperaturas forem iguais, vai se formar uma nuvem cúmulos, uma nuvem convectiva. E acima da base dessa nuvem, não há o que se falar em perder a temperatura do ponto de orvalho, porque ela já saturou. Mas se alguém, algum dia, algum exercício pedir para você uma temperatura em uma altura a qual você perceba que esteja acima da base daquela nuvem referida, nós só podemos usar a razão adiabática da úmida. E aqui para baixo da base da nuvem até o solo, quando eu falar em temperatura do ar, nós só podemos perder pela razão adiabática chamada de razão adiabática seca. E a do ponto de orvalho também só vai do solo até a base da nuvem. Cara, como assim? Olha, a razão adiabática seca, utilizada quando se tratar da temperatura do ar do solo até a base da nuvem, ela tem um gradiente térmico aqui de perder 1 grau Celsius para cada 100 metros quando ela sobe. Assim, quando vai ganhar 1 grau Celsius, quando essa temperatura se pedir mais embaixo. E a do ponto de orvalho, olha só, vai perdendo, que tanto? 0,2 graus Celsius para cada 100 metros, ou seja, quando se tratar de temperatura do ponto de orvalho, somente do solo até a base da nuvem. E a razão adiabática 1 dela é 0,6 graus Celsius para cada 100 metros, quando pedir qualquer tipo de temperatura acima da base da nuvem. E ainda nós temos que decorar aqui uma formulazinha da altura, que no próximo vídeo eu vou vir explicando em forma de exemplos como isso é trago na nossa prova. A altura é o que? É só você pegar a temperatura do ar menos a temperatura do ponto de orvalho e multiplicar por 125. Você vai descobrir a altura, a referência, onde vai estar a base dessa nuvem. Se eu te dou a temperatura do ar e a do ponto de orvalho aqui no solo, é só você pegar uma, diminuir pela outra, a do ar menos a do ponto de orvalho, multiplicar por 125, você descobre o quê? A altura que essa nuvem foi formada, onde está a base da nuvem. Cara, mas vocês podem ver que isso tudo que eu falei aqui fica um pouco muito perdido. Não se apavorem. Eu só quero que nesse momento vocês mentalizem o seguinte: vai ser formada uma nuvem convectiva, ou seja, ela vai transportar-se na vertical. Ela perde pela temperatura do ponto de orvalho, pela temperatura do ar, que nós chamamos de razão adiabática seca, que vai perdendo, até o momento que ela se iguala. Quando ela se iguala, vai ser formada uma nuvem convectiva. E se te pedir qualquer temperatura acima dessa nuvem, eu só uso a razão adiabática úmida, beleza?
Agora aqui, essas duas eu coloquei até de lado porque pode ser cobrado para você na prova, só que ela só cai perguntando definição. O que é uma razão adiabática superadiabática? O que é uma razão superadiabática? É quando qualquer situação que você perceber em que ali uma massa de ar estiver perdendo mais do que 1 grau Celsius para cada 100 metros. E a autoconvectiva é quando perder 3,42 graus Celsius para cada 100 metros. Isso aqui é só laboratorial. Beleza? Na próxima aula eu vou vir explicando através de exercício como isso cai pra gente na prova, tá? Não apavore, fique aí.